A paz do Senhor, meus queridos ouvintes, a paz do Senhor, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos dando início a mais uma videoaula, EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Você é o nosso convidado especial. Já te peço para se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar os nossos vídeos. Com certeza você estará cooperando conosco para que essa obra, ela cresça e o nome do Senhor seja pregado em todos os lugares através desse ensino da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui dando início a mais uma videoaula e dessa vez a lição de número 8, que vai ser ministrada dia 19 de novembro de 2023 nas igrejas, ou na igreja onde você congrega, tá? O tema da nossa lição, tá? Nós estamos aí trazendo aqui o ensino da seriado de lições do quarto trimestre, lições de adulto, certo? E o tema da nossa lição, missionários fazedores de tenda. Um tema bastante promissor que nós vamos aprender nesse momento. Fica conosco até o final do vídeo. Certamente você vai adquirir muito conhecimento, muito subsídio para você ministrar, você que é professor, na sua aula no próximo domingo, dia 19. E você que é aluno, certamente vai aprender mais, ok? O texto áureo está em Atos, capítulo 20, versículo 34. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que não foi pesado a nenhuma igreja, mas trabalhava porque ele tinha uma profissão, era fazedor de tenda, e com o teu trabalho ele sustentava tanto ele na missão como aqueles que o acompanhavam. Então, devido às igrejas naquela época ser muito pobres, então Paulo preferia não ser pesado às igrejas. Embora Paulo ensina que o obreiro é digno do seu salário, mas ele mesmo não queria ser pesado. Tá? Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. E é lógico, é possível você, através da sua profissão, pregar o evangelho, tá? Ajudar as demais pessoas e não ser pesado às igrejas. Isso é muito importante. Mas, como disse o apóstolo Paulo, ele não descarta, ele não ensina que não se deve viver, o obreiro não se deve viver da espátula ou do salário da igreja. Pelo contrário, o obreiro é digno, porém ele optou para esse modelo de missionário, que não seria pesado às demais pessoas. E nós vemos hoje missionários que é empresário e de uma forma muito graciosa, ele faz missões, ajuda aquelas pessoas que têm o chamado, tá? E não é pesado a igreja, pelo contrário, ele sustenta os missionários no campo e às vezes ele mesmo sai fazendo missão porque ele tem condições financeiras, porque é empresário. Então nós vimos isso aí, tá? Nós vamos falar sobre isso mais na frente, na lição, vamos comentar sobre isso aí, é muito importante. Avançando para a nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 18, verso 1 ao 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo, ser mais sucinto. Entrando na introdução da nossa lição, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Lógico que não, é claro que não. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Também não. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Também não. Tá? A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão, anuncia o evangelho de Cristo, de acordo com esse exemplo bíblico. Vamos meditar a respeito dos fazedores de tenda, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário pode e deve se encontrar para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo é um exemplo, que a profissão com a vida missionária, com a obra de Deus, ela é conciliável, tá?
Então, o chamado missionário também não é só, né, uma única maneira, né? Então, nós temos essas perguntas aqui e não existe apenas um modelo, né, de chamado missionário, ok? Existe diversos e nós vamos aprender nessa lição. Avançando para o primeiro ponto da nossa lição, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Temos 3 pontos, né, da nossa lição, que são o objetivo dessa lição, são os conteúdos, né? O primeiro, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O segundo ponto que nós vamos estudar é missionários fazedores de tenda. E o terceiro e último ponto, ou tópico, vocação, profissão e missões. São esses tópicos que nós vamos estudar, o conteúdo da lição riquíssimo, e vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo. Tá? O apóstolo Paulo, a profissão do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo tinha uma profissão. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos 18, verso 1 ao 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missionário, ou missiológico, de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couros de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão de Paulo, Priscila e Aquila, devido a um edito do imperador romano, Cláudio, 49 depois de Cristo, o ano 49 depois de Cristo, Priscila e Aquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Tá? Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Atos 18, versículo 18 e 19, Atos 24, aliás, versículo 24 e 26, Romanos 16, versículo 3 ao 5. Então nós vemos aqui, né, a profissão de Paulo. Paulo tinha uma profissão. E qual era a profissão? Fazedor de tendas, né? Certamente ele aprendeu com seu pai. Como Jesus aprendeu a ser carpinteiro com o seu pai, né? Não biológico, com José, ok? Assim Paulo também aprendeu a fazer tenda com seu pai, porque era princípio, era tradição judaica ensinar o filho a ter uma profissão para que mais tarde ele não fosse ladrão. Esse era o slogan daquela época, certo? Então, é muito importante, né? E Paulo conciliou. Ele é um profissional liberal, então facilitava para ele. E ele, devido às igrejas ser muito pobres naquela época, então Paulo preferiu não ser pesado às igrejas, mas trabalhar com suas próprias mãos e ajudar até as igrejas e a equipe sua que ia com ele, certo? Então ele encontra aqui em Coríntios, né, esse casal que também tinha a mesma profissão. Então eles foram, né, morar juntos, né, Paulo morava junto com eles, e eles trabalhavam e pregavam boas novas do Evangelho. Olha que maravilha, né? Então precisa de estratégia para pregar a palavra de Deus, para ampliar o reino de Deus na terra, né? Até, eu acho que esse princípio veio para nós também, quando o meu filho ainda era bem jovem ainda, eu disse para ele, aconselhei ele para ele fazer um curso técnico, né? E ele fez um curso técnico e eu disse, esse pode te ajudar você futuramente. E foi o que deu estabilidade para ele arrumar emprego, né? Sustentar o estudo dele. E hoje, esse mesmo curso técnico, hoje está fazendo um curso de engenharia, né? Uma faculdade de engenharia, para se aperfeiçoar mais dentro desse curso técnico, que é trabalho de segurança, né? Então, muito importante, segurança do trabalho, melhor dizendo, né? Segurança do trabalho é o nome do curso técnico. Isso é muito importante. Então, o judeu tinha esse princípio, e Paulo aprendeu, seu pai ensinou, certamente, como José ensinou Jesus, e ele, então, foi bem sucedido. E isso cooperou, né? Conciliou, né, com a obra missionária. Então, é possível, né? E, como disse, não há só um modelo, né, de missionário. Há outros, né, como diz aqui na nossa introdução, né, que diz aqui, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Não, Paulo não abandonou, pelo contrário, ajudou. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Lógico que não.
né? Não existe só um modelo de chamar missionário, tem diversos, ok? São estratégias para pregar a palavra de Deus. E a última pergunta, chamado missionário em vida profissional, são irreconciliáveis? Não. O apóstolo Paulo acaba de provar aqui que não é irreconciliável. Pelo contrário, né? É um modelo muito estratégico, principalmente nesses países onde o evangelho é proibido, né? 10/40. Você não pode mandar um missionário tradicional para lá, para ele formar uma igreja e pregar em praça pública. Certamente vai ser fuzilado, né? Vai para o paredão. Mas um profissional liberal, ele pode entrar no país trabalhando, né? Se ele é um mecânico, se ele é um eletricista, se ele é um encanador, ele entra e ali, no bom sentido, sutilmente ele pode pregar para as pessoas que estão ali trabalhando com ele daquele país, ok? E ser bem sucedido. Tá? Então, há vários modelos, há vários meios de você pregar as boas novas. Então, não só há um modelo, né, um estilo, mas a estratégia é diversas. E Deus dá a estratégia para nós. E aqueles profissionais liberais podem pregar em países onde a palavra é proibida, né? Ou não é totalmente, mas se pegarem pode ter problema. Então, essa é uma estratégia. Né? E acredito que o apóstolo Paulo usou dessa estratégia para pregar o evangelho naqueles lugares, né? Países asiáticos, europeus, aonde ele pregou. E foi bem sucedido e a palavra de Deus alcançou até o Brasil através da sua missão. Né? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude, embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara. O apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Atos 20 e versículo 34, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 11, 9 ao 12, e 1 Tessalonicenses 2 e 9, e 2 Tessalonicenses 3, versículo 7 ao 9. Em um desses seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Parman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas de pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelizar eram sem interesse financeiro. 1 Coríntios 9, 16 ao 18. Outros sim, Priscila e Aquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momento específico. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar suas mensagens. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Olha aí, irmão, um exemplo muito interessante, porque Paulo fazia jus de pregar e não cobrar, principalmente das pessoas das igrejas onde ele ia pregar, das pessoas com quem ele pregava, e da mesma forma, esse casal abençoado aqui, que também usou, né? Eles não eram missionário vocacionado assim, integralmente na missão, mas ali por tempo determinado. E eles usaram da sua profissão para pregar o evangelho e não ser pesado, não cobrar, né, a pregação do evangelho. E o apóstolo Paulo da mesma forma, embora o apóstolo Paulo era integral na obra, mas ele não queria ser pesado, porque nós vemos hoje, meus queridos, que missionários e pregadores, eles estão cobrando, né, certa
taxa para pregar, né? Uma quantia X para pregar numa igreja. O missionário sai nas igrejas pedindo, né? Pedindo ajuda, certo? E muitos acreditam que usa de má fé, né? Usa de má fé para fazer fonte de riqueza aí, do evangelho uma fonte de riqueza, né? Isso é errado e é pecado. Mas o apóstolo Paulo não queria dar o que falar, né? Principalmente para aquele povo, né, que viviam ali sofridos, né? Pessoas fracas financeiramente. Então ele usa dessa estratégia, né, contando com a sua mão de obra, a sua profissão, para sustentar a si mesmo e até aqueles que estavam com ele, e Priscila e Aquila da mesma forma. Então é interessante essa questão, né? Porque aí não dá murmuração como dá hoje, né? Pregadores cobrando um absurdo, né? Missionários pedindo. Então é muito ruim isso aí e pode trazer mau testemunho, né? É lógico que uma igreja que convida um pregador itinerário, que vive da obra, é lógico que ele não precisa, né, de chegar lá e falar, ó, eu deixei tudo e preciso que vocês me apoiem, me ajudem. Não. A igreja que convidou, quem convida, né, dá a festa. Então a igreja que convidou, ela tem que ter consciência que o pregador, ele vive da obra, né, ele é itinerante, e ela tem que dar, né, com amor, uma oferta, uma ajuda para ele, honrar ele, certo? Isso é importante. Mas agora, ficar pedindo, né, estipulando o valor, isso aí dá mau testemunho, né? O missionário também, ele tem que ser enviado pela igreja. Ele tem que ter um polo, né? Paulo foi enviado por qual igreja? Antioquia. Ele tinha um polo, ele tinha pastor, né? Ele tinha a igreja mãe, tá? Que enviou. Então quem envia missionário é a igreja. O missionário não pode ir por conta própria, tá? Então ele tem que ter um polo, né? E Paulo tinha. Então o missionário que sai itinerante e não tem a igreja local, a igreja mãe, onde enviou ele, é suspeito. É suspeito e acho que não tem muito crédito. Mas Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, ele e Barnabé. Então quem envia é a igreja, tá? E o missionário vai, né, ser sustentado por ela. Naquele caso, devido à pobreza financeiramente, né, fraco financeiramente as igrejas, então o apóstolo Paulo preferiu sustentar com as suas próprias mãos, com a sua profissão. Mas ele não descartou que todo obreiro é digno do seu salário. Tá? Até ele fala, né, que ele podia, ele tinha direito de ser sustentado, mas para não ser pesado, porque ele sabia que as igrejas eram, né, aquelas que tinham mais condições, sim, até ajudou Paulo, tem, né, nas suas cartas, se não me estou equivocado, Efésios, né, a igreja que ajudou Paulo, né, em uma certa dificuldade financeira. Então tinha as igrejas que podiam, mas as igrejas que não podiam, então Paulo, ele fazia questão de ganhar o seu sustento com a sua própria profissão e até ajudar as pessoas que ele pregava e a igreja. Então é importante que nós temos isso em mente, né? Se você é itinerário, se você é missionário, você não deve exigir, você deve confiar em Deus e certamente a igreja vai te sustentar e o pregador que é convidado, certamente a igreja vai honrá-lo. Não é preciso de estar, né, aí mendigando, né, pedindo, ok? Isso traz mau testemunho. Avançando para o nosso terceiro ponto do primeiro tópico, a ética financeira na atividade missionária. Tá? Então nós vamos ver aqui a ética financeira na atividade missionária. Então tem que ter ética, né? Tem que ter ética. Confiar em Deus e não fazer feio, ok? A ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo. De os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministrava como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus. E até mesmo recomenda nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento, 1 Coríntios 9, verso 12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos
a sustentarem a obra. 2 Coríntios 12, 13, Gálatas 6, 6, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Filipenses 4, 17, 2 Coríntios 11, 7 ao 12. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiros enviados pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe estivessem sido enviados pelos crentes de Filipos, né? Filipenses 4, 10 e 12. Então, Paulo, ele não descarta, mas ele ensina que o obreiro deve, né, o missionário deve ser sustentado pela igreja. Mas ele mesmo, né, não aceitava oferta das igrejas, porque ele tinha consciência, né, que ele não queria ser pesado, era um estilo de vida de missão que ele propôs fazer, para não ser pesados, devido à fraqueza financeira das igrejas, mas ele não, né, proíbe nem ensina que o missionário ele não deva ganhar, ele não deve ser sustentado, pelo contrário, né, não devemos fechar a boca do boi que debulha o milho. Essa é uma analogia, né, que se faz com aquele que vive, né, integralmente da obra de Deus, que a igreja tem que sustentá-lo sim, ok? Porém, Paulo não aceitava, né, porque ele não queria ser pesado, mas ele ensina que se deve sim, aqueles que é integral na obra de Deus, viver do salário, né? O obreiro é digno do seu salário, né? O que o apóstolo Paulo diz. Muito bem, avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, tá? Missionários fazedores de tendas. Olha aí. Né? Fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras. Conforme estudamos em Atos 18, assim no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja, para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missões que operam em regiões de grande antagonismo, tá? À mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudo, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar obras missionárias sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Então, é como eu disse, olha aí, né? A gente vai crescendo e aprendendo. E a igreja também vai aprendendo novas estratégias dadas por Deus. Deus vai abrindo a mente da igreja, né? E dando as vertentes, o caminho para eles continuarem evangelizando, principalmente aonde há um antagonismo, né? Onde os países, né, os lugares que não aceitam o evangelho de uma forma tradicional, né? O missionário o certo, né, o missionário tradicional, ou a missão tradicional de antigamente, o missionário ia plantando igreja com o apóstolo Paulo e pondo presbíteros, né, para cuidar, certo? Havia algumas oposições, né, mas tem lugares hoje, né, que não aceitam, como a Coreia do Norte, né, e outros lugares aí, certo? Não vou lembrar um nome agora, aonde, né, os países de tradição muçulmana aí, certo? Do Oriente Médio, muitos deles, aonde o evangelho não pode entrar, é antagônico, né? É praticamente proibido pregar o evangelho. Então, a igreja, Deus deu essa estratégia para a igreja, ok? Usarem, né? Tem igreja que forma profissionais em certas áreas para enviar trabalhar em outros países onde é difícil pregar o evangelho, para eles, né, chegar lá, se é encanador, se é eletricista, eles trabalharam, o pedreiro, né, mestre de obra, trabalhar nesses países, e dessa forma eles introduziram o evangelho, pregar as boas novas, uma estratégia da igreja, certo? Não deixando de dar o apoio a eles.
Fora os Gideões Missionários Internacionais, que são uma junção, né, uma união de empresários fortíssimos, tá? Essas Bíblias que você encontra quando você vai no hotel, certo? E você encontra lá nas mesas dos hotéis, tá? Aquela Biblinha do Novo Testamento, são compradas por esses empresários, distribuídas em todos os países, tá? Isso eles distribuem em todos os lugares. Já me disseram que até em motéis, né, em lugares difíceis, né, antagônicos ao Evangelho, são distribuídos para a palavra alcançar as pessoas. E esses empresários, né, liberais, esses empreendedores, eles investem pesado, irmão, e eles dão tanto suporte que supera até o suporte da igreja, tá? Então, a igreja é o ponto, né? Nós temos um departamento de missões, onde é angariado dinheiro para distribuir, para mandar, né, o salário dos missionários, certo? Esse empresário faz esse papel, não desprezando a igreja, mas eles, segundo informações, eles com seu dinheiro, né, nessa missão, eles abrem postos artesianos na África, em lugares difíceis, manda, né, alimentos, né? Muitas vezes eles mesmos vão ali fazer missões. Há pouco tempo passou um missionário desse grupo, Gideões Missionários Internacionais, na nossa igreja, contando, certo, as maravilhas, as bênçãos e os milagres que aconteceu através dele, e ele contando a forma que eles trabalhavam, tá? Ele não veio pedir ajuda, porque são empresários, mas veio contar a bênção de Deus, porque eles têm compromisso com a igreja. Então são novas estratégias que não tinha antigamente no tempo de Paulo e hoje tem. Então as igrejas formam profissionais em várias áreas para enviar para diversos países onde é antagônico ao Evangelho. E dessa forma eles conseguem entrar e anunciar as boas novas, né? Que bênção, né? Então o povo de Deus é inteligente, Deus dá capacidade para eles pregar, e assim o Evangelho avança. Quando alguém pensa que o Evangelho está parado, ele está avançando cada vez mais, né? Cada dia mais avançando, isso é maravilha, até a volta de Cristo. Avançando para o segundo tópico do nosso segundo ponto do nosso segundo tópico, melhor dizendo, a força missionária no mundo. Olha aí, missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais empreendedores, olha aí, tá? Estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, 20 ao 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o Evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesse mesmo país cristão com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões. Têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Olha aí. Então tudo é um trabalho da igreja. A igreja ganha esses grandes missionários através da pregação nos países que não são antagônicos, que não são fechados para o evangelho, né? O Brasil ganha esses empresários e eles, né, nesse fogo do Espírito Santo, propõem no coração de investir. Porque assim, irmão, existe uma frase interessante que eu vi o professor Rodrigo, né, um exímio professor, que sempre a gente está acompanhando, a bênção de Deus, professor Rodrigo do Paraná, se não estou equivocado, ele disse que existe uma frase, né, nós não devemos perguntar por que nós estamos prosperando, mas é para que nós estamos prosperando. Então esses empresários são ganhos, é alcançado pela igreja, e eles propõem, e eles veem que a sua prosperidade vem de Deus e que eles têm que investir. Então, eles estão prosperando
para investir na obra de Deus. E aí eles investem pesado, irmão. Eles têm mais condições do que a própria igreja. E eles, né, formam profissionais, eles mesmos vão também e vai pregando o evangelho. Por quê? Você chega num país desse que é fechado para o evangelho, né, uma pessoa, um profissional que é encanador, que é eletricista, que é engenheiro, então ele vai trabalhar com esse intuito, com esse propósito, como o apóstolo Paulo fez, para pregar o evangelho. E chega lá, é simples, né? Eu vou fazer uma colocação simples. Você vai chegar numa casa de uma pessoa de um país desse e falar: olha, você quer, eu posso pregar o evangelho? Ele falou: lógico que não. Mas ele pergunta: você tem problema de encanamento aí? Você tem problema elétrico? Ele fala: não, eu preciso sim, preciso de um eletricista. Então eu sou eletricista e eu, né, vou fazer esse trabalho para você. Então ele tem mais facilidade, eu estou dizendo no modo simples, né, mais facilidade de entrar nesses lugares. E ele chega ali e ele começa, né, de uma maneira, né, inteligente, né, de uma situação que ele pode criar ali e começar a pregar o evangelho, e essas pessoas se convertem. Então esse é o meio mais fácil de você entrar nesses países fechados para o cristianismo. Tá? Então Deus é maravilhoso e Ele, né, ensina a igreja como trabalhar, tem estratégia para ganhar, como o apóstolo Paulo, né? Fiz de tudo para ganhar todos. Né? Fiz-me de tolo para ganhar os tolos, né? E assim por diante. Não é você ser igual. Né? Aí alguns querem, né? Eu vou me fazer vou fazer-me de viciado para ganhar os viciados. Não, você não vai usar, né, o vício para ganhar o viciado. Você vai conseguir, né, entrar de uma forma inteligente no meio desse povo e ganhar eles para Cristo. Tá? Então não é dessa forma, alguém pregando dessa forma, dizendo, ensinando que você tem que fazer o que eles fazem para você ganhar eles. Não. Não é fazer o que eles fazem. É arrumar uma estratégia para entrar no meio dessas pessoas, como Paulo fez, de tudo para ganhar a todos. Tá? Não ser igual a eles, mas você tem que ser diferente. Mas você tem que ter estratégia, como a igreja, né, faz com esses empresários, para que eles possam entrar nesses lugares difíceis e ganhar almas para Cristo. Né? Deus nos dá essa capacidade. Avançando, né, para o nosso terceiro ponto do segundo tópico, preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem missionários transculturais. Tá? Então, como os outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem os missionários, os ministros, né, transculturais, mas eficiente que puderem. Aqui é muito oportuno a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Segundo Timóteo 3,17. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tenda chamados para a missão. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiências reconhecidas para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então aqui é exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um homem que foi preparado aos pés de Gamaliel, né? Um dos maiores mestres de Israel na época de Paulo. Paulo falava, né, eu acho que mais de uma língua, né? Era poliglota aí, né? Ele tinha cidadania romana, né? E eu ouvi um dos professores dizendo que essa cidadania romana ele alcançou porque a cidade de Tarso, né, ali, eles ajudaram, os romanos ganharam uma guerra, não me lembro agora contra quem, né, qual país, mas eles ajudaram, e aí toda aquela cidade ganharam a cidadania romana. E Paulo, nascendo ali em Tarso, então ele se tornou cidadão romano. Quando ele foi inquirido, né, que eles foram, prenderam ele falou: vocês não podem fazer isso, porque eu não sou cidadão romano por reconhecimento, mas eu sou de nascimento. Né? E aí, porque podia também comprar a cidadania romana, quem tinha muito dinheiro, mas é muito caro. Mas Paulo disse: eu sou por nascimento. E aí eu vi um professor ensinando que, né, um estudioso da palavra de Deus,
que pôde, né, uma hipótese que aconteceu isso, e ele por isso se tornou romano de nascimento. E Paulo falava, né, era um homem preparado intelectualmente. Tá? Apóstolo Pedro diz que a epístola de Paulo é de difícil interpretação por seu alto nível intelectual. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então Deus prepara essas pessoas, né, como está dizendo aqui. Empresários, estudantes, né? A igreja prepara eles, né, essa preparação para eles se tornar um missionário transcultural, né? Dá condições, outros por sua conta própria faz, né? Eles estudam a língua do país que eles vão ser missionários, certo? Eles conhecem a cultura, eles têm conhecimento da moeda, né? E isso aí facilita, né, essa preparação para um missionário transcultural ou além da fronteira, né, ou internacional. Essa preparação vai ajudar muito. Então, quem tem condições financeiras, os empresários, né, a igreja também investe em pessoas que estão estudando para isso. Né? Aqui mesmo na nossa igreja, houve missionário que foi para os Estados Unidos, que foi preparado, né, através da igreja, cursos de inglês, para ele ir preparado para essa nação, para ali também fazer missões em outros países, na África, né? Então é muito importante, e o apóstolo Paulo tinha esse preparo, certo? E ele ensina o seu filho Timóteo, né? Para que ele fosse preparado para que a obra de Deus pudesse com mais facilidade alcançar essas pessoas, né? Ou esses países que é antagônico, que é fechado ao cristianismo. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, a vocação, profissão e missões. No primeiro ponto, nesse terceiro tópico, Deus é quem chama, tá? Deus é quem chama, certo? Não é você que chama por si próprio, né? Se diz, eu tenho chamado. Não, Deus é quem chama, tem que ter convicção. Deus é quem faz o chamado para a pessoa, o chamado missionário. Muitos são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organização missionária relevante no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com as coisas ou com as causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. 1 Coríntios 9, 16 e 19. Então, o chamado é de Deus. Agora, a disponibilidade é nossa. Tá? Nós temos que estar disponível para Deus trabalhar em nosso coração. E aí Ele vai nos mostrar uma obra específica para que nós possamos fazer, para que Ele põe em nós essa aptidão, essa vocação, né, missionária para desenvolver o trabalho que Deus quer em nossa vida. Cada um tem, né, uma chamada específica. Nós vemos ali no profeta Isaías capítulo 6, quando ele tem aquela visão da glória de Deus, certo? Que o anjo toca no lábio dele e queima porque o lábio dele estava impuro. E aí Deus disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus ali, ele fala no coletivo, ele fala no geral, na igreja, tá? Na igreja, dentro da igreja, ele fala no coletivo, ele fala no geral. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí quando você prontifica, diz, eis-me aqui, envia a mim, então Deus vai falar no particular com você. Ele vai falar no individual, ele vai trabalhar no seu coração, ele vai pôr a aptidão porque você disponibilizou. Deus está procurando homens para a tua obra, mas Ele quer pessoas voluntárias, quer pessoas disponíveis, tá? Que se entrega a Ele. Então é preciso se entregar a Ele. E aí Ele vai trabalhar em nossas vidas, nos preparar para a chamada específica que Ele tem para nós. Foi a questão de Isaías. Quando Deus disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi o maior profeta messiânico de todos os tempos. Se ele não tivesse disponibilizado, se ele não tivesse, né, se tornado disponível, Deus não usaria. Então Deus é um ser educado, então Ele quer ver nossa
disponibilidade. Aí ele vai trabalhar, pôr a chama em nosso coração, como ele fez com os apóstolos ali no dia de Pentecostes. Pedro pregou 3.000 almas, né? E eles ficaram vocacionados na palavra, tá? Para pregar a palavra, e a igreja crescia a cada vez mais. Deus acrescentava pessoas que se convertiam ao evangelho, né? De 3.000 passou para 5.000, depois não dava nem para contar mais, né? Porque eles se entregaram à obra de Deus. Avançando para o segundo ponto, exercendo a vocação. Olha aí, quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio dos nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus era para ser experimentada por cada cristão e igualmente anunciada aos outros com todo o comprometimento. 2 Coríntios 4, verso 11 ao 14. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus o testemunho do Evangelho por onde Deus o enviava. Então nós vemos que exercendo a vocação. Nós vemos lá em Efésios 4 e 11 que Jesus foi assunto aos céus e deu dons para os homens, né? Um para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e doutores, tá? Então nós temos 5 ministérios aí, certo? E cada um desse chamado é para o bom andamento da obra de Deus. Então se você sente no coração, tem vocação para ser um missionário, né? Que o apóstolo é aquele enviado, no grego é enviado, certo? Que é o missionário. Se você tem chamada para ser um missionário, você tem que pôr em prática, você tem que buscar a Deus para você, né, fazer essa obra, tá? E você vai se tornar realizado na obra de Deus, ok? Então, se você é chamado para missionário, você não pode querer ser um pastor. Se você é chamado para missionário, tem uma vocação para missionário, você não pode querer ser um profeta. Atropelar a chamada de Deus na sua vida. Você tem que ver, né, qual é a sua vocação. Se você foi chamado para ser um pregador da palavra, um profeta, aquele que, né, chama para as pessoas para a responsabilidade, certo? Que é esse dedo aqui, o profeta, né? Então você tem que buscar Deus nessa vocação. Se você é um evangelista, também de pregador, plantador de igreja, você também tem que buscar essa vocação. Se você é um pastor, cuidador de ovelhas, você tem que buscar Deus. Você tem que, então, perceber através da sensibilidade do Espírito Santo qual é a sua chamada para o bom andamento da obra de Deus. Então eu não posso querer ser um pregador se eu sou chamado para ser um pastor, um missionário, tá? Eu posso pregar, mas ser um pregador itinerante, então se você tem essa sensibilidade da chamar Deus em sua vida, para a sua vocação, e o apóstolo Paulo que aqueles que têm a vocação têm que tratar com zelo, tem que se esforçar, tem que buscar, tem que dedicar, porque ele falou, olha, eu prego, além de ser obrigação, ai de mim se não pregasse o evangelho, mas ele pregava por amor, certo? Então você tem uma chamada, você tem que dedicar a ela, né? É igual aos dons espirituais. Se você, né, tem um dom, você fala em língua estranha. Se você parar de falar, você vai parar de falar. Mas se você busca com zelo, você vai falar e Deus vai, né, multiplicar, você vai interpretar, certo? Se você tem um dom de maravilha, você tem que buscar, você tem que dedicar e você vai ser mais usado nesse dom. Dom de cura. Se você parar, você nunca mais vai ter esse dom. Então você tem que exercitar o seu chamamento, a sua vocação e o dom que você tem dado por Deus. Então depende de nós. Não é caiu do céu, né? Não é simplesmente, né, um piscar de olho, não. É você. É igual amar. Amar não é opcional. Amar é dever.
é mandamento. Então aqui é a mesma coisa, o chamado de Deus, você tem que exercer ele, tá? É uma obrigação. Se você tem esse chamado, se você sente que tem essa vocação, é uma obrigação você fazer isso, mas você vai fazer por amor, como o apóstolo Paulo disse. Avançando para o segundo ponto, né, para o terceiro ponto, né, já falamos aqui sobre a nossa vocação, exercer a vocação. Agora o terceiro e último ponto, o terceiro tópico. Minha profissão, meu campo missionário. Olha aí, minha profissão, meu campo missionário, né? É incrível isso aqui, tá? Tem muito ensinamento aqui. Somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus, Pai, dentro e fora da igreja. Romanos 16, versículo 25 ao 27. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja para o meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos. Quer missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igreja, e quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária, 1 Coríntios 9 e 23. Então aqui está falando tanto o missionário tradicional como o missionário transcultural, ou seja, o missionário local, né, que é chamado também pelo nosso exímio pastor Rodrigo de missionário ordinário, né, e missionário extraordinário. Tá? Então, tanto o missionário local como o missionário transcultural, certo? A sua profissão coopera para a obra de Deus. Eu me lembro que a minha profissão é vendedor, né? Eu entrei numa loja, na época na Casa Pernambucana, como vendedor, e ali, assim espontaneamente, eu estava ali vendendo nas horas vagas, né? Até mesmo um cliente que dava um espaço para mim, e eu, com muita sabedoria, né, porque às vezes você não pode agredir as pessoas, senão você perde seu emprego, né? Mas eu falava de Deus e aqueles que eu percebia que aceitavam, então eu ia um pouquinho mais fundo. Aqueles que eu vi que rejeitavam, eu maneirava, porque, né, a gente tem que ter sabedoria. E os funcionários, peguei amizade, muitos amigos ali, e o gerente, o subgerente, né, o chefe de seção, eu preguei para todos eles. E eles tinham uma consideração muito grande. Pessoas, homossexuais que trabalhavam ali, me respeitavam, eu pregava para eles também. Eles escutavam a palavra de Deus. Muitos mais tarde se converteu, outros não. Mas eu usei a minha profissão de estratégia para pregar. Então você pode ser um profissional local, um missionário local, né, na igreja aonde você congrega, né, e no mundo aonde você vive. Tá? No trabalho você pode usar a sua profissão, né, como estratégia para pregar o evangelho. Nas vizinhanças você também pode, né, prestar um serviço para eles, como eu vi muitas pessoas que era profissional no concerto de eletrodoméstico, ele aproveitava e ganhava os vizinhos onde ele ia consertar, às vezes fazia até de graça ali, né, porque ele já tinha a sua empresa, para ganhar eles. Fazia uma graça ali e ganhava através da sua profissão. Então, tanto o missionário local como transcultural, ou ordinário como extraordinário, que vai pregar além fronteira, ele pode usar a sua profissão, conciliar para ganhar almas. Veja só que maravilha, né? Então Deus nos dá inteligência e nos capacita e nos mostra o caminho, desde que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo para fazer a sua obra. E a gente vai se tornando realizado. E vamos chegar, né, quando apresentar a Deus, né, como diz aquele hino, né, não chegar de mãos vazias. Né? Você tem almas para apresentar. Né? Pon Chur, um coreano, né, conhecido, acho que todos conhecem, esse homem que evangelizou a Coreia do Sul, certo? Diz que ele ganhou uma moça, aliás, uma moça ganhou ele para Jesus. Ele estava em estado terminal, com
com efizema no pulmão, certo? E a moça chegou e insistiu para pregar o evangelho, ele não aceitou. Veio a segunda vez, não aceitou, a terceira, a quarta, a quinta, e ele falou, então fale aí o que você tem que falar, você está me importunando. E ela pregou para ele e ganhou ele para Jesus e ele foi curado. E ele falou que quando ele partir para a glória, e, se eu não estou equivocado, não sei se ele ainda está vivo, se ele já partiu, Ponchu, tá? Mas eu creio que ele ainda está vivo ainda. Ele disse que quando ele chegar no céu, a primeira, depois de Jesus, que ele quer ver aquela moça. Porque ele sabe que aquela moça, né, ele vai falar para aquela moça que através dela ele ganhou a quase toda a Coreia do Sul. Então é muito importante, irmão, vai ter muita surpresa no céu se você cumprir a vontade de Deus, tá? Você ganha uma pessoa e através daquela pessoa muitas almas serão ganhas e vai vir para sua conta e sua coroa vai ser muito grande no céu, com certeza. Deus abençoe essa vida. Estamos chegando aqui no finalzinho, vamos fazer a leitura da conclusão para encerrarmos a lição maravilhosa, muito subsídio, muito aprendizado. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre, mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com os objetivos de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Então tudo é com decência e ordem, né? Então se você tem chamada, você tem que entrar pelas portas, né? Pelo ensinamento da igreja, o preparo da igreja para ser enviado. Então tudo é com decência e ordem, porque o nosso Deus é ordeiro. Então tudo feito conforme a vontade de Deus não tem como dar errado. Sempre vai dar certo. Porque por mais que Satanás corra, Jeová sempre chegará na frente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Tá? Até o próximo vídeo, né? Da próxima lição 9, estaremos com vocês e vocês conosco. E não se inscreva, não se esqueça de inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar nosso vídeo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera!